Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é João Gonzaga. Estou aqui, começando esse canal no YouTube, com muita alegria. Quero falar um pouco de mim. Quero falar, eu sou católico, apostólico romano, praticante, já fui seminarista, já também morei em comunidade religiosa, franciscana católica, e hoje me resido aqui em Votorantim. Sou casado, uma esposa e dois filhos, Ana Beatriz e Arthur Henrique, minha esposa é a Andréa Paulino. E então, a minha origem é de origem católica. Na minha cidade natal é Itaporanga, no interior de São Paulo, divisa lá com o Paraná. E no grupo de jovem, minha mãe meu pai é falecido, minha mãezinha tá viva, minha mãezinha é viva, mora com minha irmã. E meu pai tinha uma diferença de idade em relação à minha mãe de 30 anos, mais ou menos, 32 anos aí. Quando eu nasci, meu pai tinha 52 e minha mãe, mais ou menos aí, acho que entre 20 e 22 anos. Uma diferença ali de mais ou menos de 30 anos aí de idade, entre os dois. Meu pai era bem, meu pai, assim, para mim é como se ele tivesse partido ontem, mas meu pai era bipolar, ele tinha um temperamento muito forte. Por nada, assim, se as coisas não saíam de acordo com como ele queria, ele virava tudo com a perna para cima. Ixi, era difícil, Era uma situação assim que eu presenciei muitas ocasiões, muitas brigas, na minha infância, dos meus pais. E a minha mãe me defendia. Então, algumas vezes ele ia me bater e a minha mãe me defendia, E às vezes quem acabava saindo assim, levando era ela. Mas, tudo que meu pai experienciou, do lado dela, também a igreja, nessa época aí, na década de 70, 72, 71, quando eu nasci, 75 até 1980 para 90, os retiros lá em Itaporanga era muito, assim, era muito forte, retiro religioso, Então geralmente os retiros se davam de sexta até domingo, E eu fiquei várias vezes, eu fiquei sozinho com meu pai, quando eu era pequeno, e com a ajuda de uma outra senhora que já é falecida também, e ela ajudava, meu pai, assim, a cuidar de mim. Mas então tinha muito retiro. E minha mãe assim, ingressou e começou a participar, e depois começou a se envolver também com as pastorais. Sempre fui ministra da Eucaristia. E então também com isso acabou. Meu pai teve também a experiência religiosa dele, Porque graças a ela ele também teve ali a sua participação na vida religiosa, na igreja, e no catolicismo. Então meu pai
digamos assim, ele morreu na graça, né? Morreu na graça, mas então, graças a Deus, assim, né, eu tive tenho, né, essa raiz católica, né, essa experiência. E ali lá em Itaporanga, o Mosteiro dos Monges lá é muito conhecido, né? É muito conhecido o mosteiro, e a gente, querendo ou não, eu tenho uma relação muito boa né, com os monges. Né? Ali o Padre Celso hoje já está bem de idade, eu fiz a primeira comunhão, fiz o crisma com ele, com o Padre Celso, hoje é Dom Celso. E na época do grupo de jovem em Itaporanga, no grupo de jovem, a minha experiência foi assim, sempre foi muito forte, né? A minha experiência com o grupo de jovem. Hoje temos frutos, né? Graças a Deus. Aí eu moro aqui na cidade de Votorantim, como eu citei. Tem o Ronaldo, né? Que é do grupo de jovem, do mesmo grupo de jovem, da mesma época. Tem o Ronaldo, tem o Zezinho, né? O irmão Zé. O irmão Zé, ele tem uma casa religiosa, Colo de Mãe, lá em Itaporanga. Então a gente é do mesmo grupo de jovem, né? E nessa época do grupo de jovem, foi uma experiência muito bacana, né? Foi quando eu conheci o Zezinho, o Ronaldo. E o Zezinho, assim, eu considero ele como um irmão, assim. Um irmão que Deus me deu, embora seja religioso, né? Um irmão aí. Mas ele é mais do que isso, né? Ele tem uma afinidade muito grande aí com a minha mãe, né? Teve com a minha família, mas meu pai é falecido, né? Tem só minha mãe e minha irmã. Mas ele também com a minha irmã. Então eu falo assim, que ele é um irmão que Deus me deu. Mas eu considero demais, né? É como se fosse de sangue. E quem tem a oportunidade de conhecer o Zezinho, é impossível você não gostar dele. É um cara sempre sorridente. É franciscano 2 vezes ao cubo. Porque ele é humilde que nem São Francisco. Ele né, espelha muito a vida de Francisco. Então, meu grupo de jovens, né, assim, a participação minha no grupo de jovens foi muito forte, né? A gente tinha um hábito, né? Dizer assim, um ditado bem antigo, né, que fala assim, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de coisas boas, está cheio do amor de Deus, provavelmente você vai falar de Deus, vai falar de coisas boas. Embora eu só estou me referindo aqui, eu não estou aqui para falar de religião, mas eu estou falando sobre mim, eu estou começando o canal, então eu estou colocando aí, né, falando sobre mim, né, e é isso. Mas minha ideia aqui no canal é de não falar assim de religião, mas eu quero, né, meu propósito de vida é ajudar as pessoas, direcionando, dando um auxílio, né, dando uma palavra. Esse é o meu propósito de vida, né? Ele está ajudando as pessoas. Eu vim para aqui, todo mundo tem um propósito de vida, né? Todo mundo vem para o mundo para somar e não para dividir, mas para ajudar, no intuito de ajudar. E esse é o meu também. Então lá no grupo de jovem, né, a gente ia para a missa, eu e o Zezinho, a gente participava da missa no convento, do monge lá, no mosteiro, todos os dias, de segunda a sexta, 5:45 da manhã. A primeira coisa era a missa, a gente participava, a Eucaristia, né, da missa, a gente se alimentava, a gente buscava
na Eucaristia, no terço, né? E a nossa vida então era nutrida. A gente estava nutrido do corpo e sangue de Jesus, da Eucaristia e da oração. E a gente tinha compromisso a semana inteira. Todos os dias da semana a gente, né, ele trabalhava, eu também. E à noite, isso acontecia na noite, chegava em casa, tomava um banho, jantava e tal, e saía. Todos os dias tinha um compromisso, a gente tinha compromisso, né? A gente tinha, as pessoas nos procuravam, famílias nos procuravam para fazer um momento de partilha, de oração, que estavam passando por dificuldade no relacionamento, estava passando por dificuldade, né, ali com os filhos, ou entre eles mesmo, marido e mulher. Também a gente tinha algumas pessoas que na época estavam com câncer terminal, acamado, e a gente também tinha essas pessoas que a gente visitava. Então toda semana, né, a gente tinha os doentes ali, esses que a gente já tinha o compromisso toda semana, naquele dia tá visitando. A gente fazia um momento de oração, cantava, rezava, partilhava com eles, né? Eles partilhavam com a gente a vida deles, a gente partilhava também a nossa experiência de oração, de vida religiosa, já assim, com eles. Mas tinha um compromisso todos os dias, né? A gente tinha. Então, e aí, né, as coisas iam acontecendo normalmente. Daí depois, né, mais ou menos 1989, 90, a gente foi algumas vezes para Canção Nova, né? A gente foi acampar mesmo, eu com o Zezinho, a gente ia assim. A gente levava a barraca, acampava lá, né, no acampamento, na Canção Nova. E a gente participava. E depois, aí fomos para Toca de Assis, né? Ele também morou um tempo, foi irmão religioso, eu também morei um tempo, fui irmão religioso. Embora, assim, em alguns lugares a gente estava em casa diferente, mas a gente teve essa experiência muito forte na casa, né, na Toca de Assis e ali em São Paulo, né, onde eu residi, a última casa que eu morei em São Paulo, no Periperi. A casa ali, ela era só de doentes, de acamados, de enfermos, né, e ali a casa, então eu fui, né, o irmão chamado para morar nessa casa em Periperi através do irmão responsável, né, que era o irmão Fratello, que teve junto com o padre da época, que é o padre Roberto, né, que é o fundador da Toca de Assis. E ele foi com o padre, no retiro com o padre, e falou para o padre, né, que ele ia estar assumindo a casa lá em São Paulo, a Periperi, e ele queria que, né, que o padre, né, também me colocasse na casa, né? Ele queria que eu fosse lá para casa, para mim estar sendo motorista da ambulância, né? Para conduzir os enfermos, os doentes para atendimento médico, né? Os retornos de médico em São Paulo, na Grande São Paulo. E assim fui. Fiquei um ano lá na Toca, né? Fiquei um ano lá, morei um ano lá, e era eu que conduzia a ambulância, né? Para levar os doentes, os enfermos, ali os acamados para os hospitais, né, para seus respectivos retornos, né, na saúde. E a gente tinha na casa, né, eram 3 na boca. Se o seu coração está cheio de coisas boas, está cheio do amor de Deus, provavelmente você vai falar de Deus, vai falar de coisas boas. Embora eu só estou me referindo aqui, eu não estou aqui para falar de religião, mas eu estou falando sobre mim, eu estou começando o canal, então eu estou colocando aí, né, falando sobre mim, né, e é isso. Mas minha ideia aqui no canal é de não falar assim de religião, mas quero, né, meu propósito de vida é ajudar as pessoas, direcionando, dando um auxílio, né, dando uma palavra. Esse é o meu propósito de vida, né? Ele está ajudando as pessoas. Eu vim para aqui, todo mundo tem um propósito de vida, né? Todo mundo vem para o mundo para somar e não para dividir,
mas para ajudar, no intuito de ajudar. Esse é o meu também. E então lá no grupo de jovem, né, a gente ia para missa, eu e o Zezinho, a gente participava da missa no convento, do monge lá, no mosteiro, todos os dias, de segunda a sexta, 15 para 6 da manhã. A primeira coisa era a missa, a gente participava, a Eucaristia, né? Da missa, a gente se alimentava, a gente buscava na Eucaristia, no terço, né? E a nossa vida então era nutrida. A gente estava nutrido do corpo e sangue de Jesus, da Eucaristia e da oração. E a gente tinha compromisso a semana inteira. Todos os dias da semana a gente, né, ele trabalhava, eu também. E à noite, isso acontecia na noite, chegava em casa, tomava um banho, jantava e tal, e saía. Todos os dias tinha um compromisso, a gente tinha compromisso, né? A gente tinha, as pessoas nos procuravam, famílias nos procuravam para fazer um momento de partilha, de oração, que estavam passando por dificuldade no relacionamento, estava passando por dificuldade, né, ali com os filhos, ou entre eles mesmo, marido e mulher. Também a gente tinha algumas pessoas que na época estavam com câncer terminal, acamado, e a gente também tinha essas pessoas que a gente visitava. Então toda semana, né, a gente tinha os doentes ali, esses que a gente já tinha o compromisso toda semana, naquele dia tá visitando. A gente fazia um momento de oração, cantava, rezava, partilhava com eles, né? Eles partilhavam com a gente a vida deles, a gente partilhava também a nossa experiência de oração, de vida religiosa, já assim, com eles. Mas tinha um compromisso todos os dias, né? A gente tinha. Então, e aí, né, as coisas iam acontecendo normalmente. Daí depois, né, mais ou menos 1989, 90, a gente foi algumas vezes para Canção Nova, né? A gente foi acampar mesmo, eu com o Zezinho, a gente ia assim. A gente levava a barraca, acampava lá, né, no acampamento, na Canção Nova. E a gente participava. E depois, aí fomos para Toca de Assis, né? Ele também morou um tempo, foi irmão religioso, eu também morei um tempo, fui irmão religioso. Embora, assim, em alguns lugares a gente estava em casa diferente, mas a gente teve essa experiência muito forte na casa, né, na Toca de Assis e ali em São Paulo, né, onde eu residi, a última casa que eu morei em São Paulo, no Periperi. A casa ali, ela era só de doentes, de acamados, de enfermos, né, e ali a casa, então eu fui, né, o irmão chamado para morar nessa casa em Periperi através do irmão responsável, né, que era o irmão Fratello, que teve junto com o padre da época, que é o padre Roberto, né, que é o fundador da Toca de Assis. E ele foi com o padre, no retiro com o padre, e falou para o padre, né, que ele ia estar assumindo a casa lá em São Paulo, a Periperi, e ele queria que o padre, né, também me colocasse na casa, né? Ele queria que eu fosse lá para casa, para mim estar sendo motorista da ambulância, né? Para conduzir os enfermos, os doentes para atendimento médico, né? Os retornos de médico em São Paulo, na Grande São Paulo. E assim fui. Fiquei um ano lá na Toca, né? Fiquei um ano lá, morei um ano lá, e era eu que conduzia a ambulância, né? Para levar os doentes, os enfermos, ali os acamados para os hospitais, né, para seus respectivos retornos, né, na saúde. E a gente tinha na casa, né, eram 3 horas de adoração ao Santíssimo cada irmão, 3 horas de adoração ao Santíssimo, e tinha também a oração do Rosário, né, e a missa diária, que a gente já tinha esse costume desde o grupo de jovens. Ia dar 3 horas de adorações e o terço, o rosário, né? E eu rezava, assim, eu não tinha a escala, assim,
na casa, a minha escala era mais flexível, porque eu saía muito cedo para levar o irmão para médico, então eu sempre estava, eu dormia um pouco mais cedo e não ficava enrolando, dormia um pouco mais cedo, porque eu tinha que, de madrugada, estar saindo. Então, às vezes, antes de eu sair, eu ainda fazia 1 hora de adoração ao Santíssimo, para depois sair com o irmão para médico. E então, sempre nisso, eu acabava rezando o rosário no carro daí, né? Eu rezava o terço no rosário. Então, essa foi a minha experiência religiosa, né? Ainda do grupo de jovem até a Toca de Assis, né? É a minha experiência, né? Com alegria. Vou ficando por aqui, né? Esse é o meu primeiro vídeo. E Deus abençoe, gratidão a todos, né? E like, não esqueça do like aí, tá? Deixe o seu like e Deus abençoe a todos. Até a próxima.